Boa noite, bem-vindos a mais uma edição da Prova das 9 com os comentadores residentes Joaquim Bastos e Silva, Gilberta Rocha, Álvaro Borralho e Carmo Rodeia. Para esta noite e em destaque a possível saída do resplendor do Senhor Santo Cristo dos Milagres para participar numa exposição de arte e ainda o chumbo do Tribunal Constitucional. Já sabe que pode comentar os assuntos em debate aqui na Prova das 9 através do mail provadasnove@rtp.pt ou através do Facebook em www.facebook.com/provadas9RTPA. Como já aqui referi, a semana está a ser marcada também pela polémica à volta da possível ou não saída do resplendor do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Tudo começou com o anúncio do Bispo na Semana das Festas. Este é o resplendor, ex-libris do Tesouro do Santo Cristo, uma joia emblemática considerada a peça mais valiosa do seu género na Península Ibérica. Trata-se de uma peça de platina cromada de ouro com 6.842 pedras preciosas e representa 3 elementos simbólicos de alcance teológico: a Santíssima Trindade, a Redenção de Cristo e a Paixão de Cristo. O Resplendor do Santo Cristo é uma das 5 peças relevantes e significativas da joalharia em Portugal, de 1756 a 1780, que vão fazer parte de uma exposição no Museu de Arte Antiga em junho, em Lisboa. A exposição chama-se Esplendor e Glória. E vai, dentro das precauções que são necessárias tomar, depois de consultar a DRAC, consultar a Comissão de Decisão dos Bens Culturais, consultar a direção do santuário com o reitor, evidentemente, que nós discutimos, há umas pessoas a favor, outras pessoas contra, depois de consultar esses organismos oficiais e também algumas pessoas com conhecimento de causa, eu decidi que achei que devia participar nessa exposição a joia mais preciosa do Senhor Santo Cristo depois das festas. Eu percebo que algumas pessoas ficam apreensivas, mas nós tomamos todas as precauções. Mas o santuário está contra. O próprio reitor do santuário diz que não concorda e diz que enviou uma carta ao Sr. Bispo a dizer porque é que não concorda. Não, quer dizer, ele não concorda, mas não é ele a última a tomar a decisão. Foi por isso que eu consultei as pessoas, consultei também o Conselho do Santuário com o reitor, mas ali uns estavam a favor, outros contra. Normalmente havia um número significativo que não estava apreensivo, mas consultei todos e depois tomei a decisão e assumo a responsabilidade. A par da exposição, vai haver um estudo comparativo desta joia mais preciosa do Tesouro do Santo Cristo em relação às outras peças da mesma época do século XVIII. E tudo indica que é da autoria do Ourives Paulet, que na altura trabalhava para a corte portuguesa. Uma exposição que, segundo os seus promotores, vai projetar o culto do Santo Cristo a outro nível. A posição da Diocese e do Bispo de Angra e Ilhas provocou logo uma reação de alguns crentes do Santo Cristo, que levou mesmo à feitura de um cordão humano junto ao Convento da Esperança em Ponta Delgada. A manifestação era silenciosa, mas a fé falou mais alto. O cordão humano à volta do Campo de São Francisco reuniu centenas de pessoas em torno da mesma causa: evitar a saída de uma das joias do espólio do Senhor Santo Cristo, o Resplendor. A Diocese autorizou a saída da peça para Lisboa para participar na exposição Esplendor e Glória no Museu de Arte Antiga. Isto é uma peça que está ao oculto. Isto é uma peça que é nossa. É uma peça que foi feita com aquilo que é nosso. Aquilo que eu, quando olho para ali, eu não vejo um rubi, não vejo uma pérola, não vejo uma joia, eu vejo ali a vida de muitas pessoas. E quem é que me garante que não vai acontecer a essas peças aquilo que aconteceu às joias da coroa portuguesa, às melhores joias da coroa portuguesa, que em 2002 foram roubadas na Alemanha, na Holanda. Dizem-me que isto vai ser uma maravilha, porque vai ser divulgar o curso do Santo Cristo a nível internacional, a nível mundial. E as melhores joias da coroa portuguesa que foram roubadas, onde é que estão agora? Qual foi o benefício que isso trouxe para Portugal? Alguém me sabe explicar? Para a Irmandade do Senhor Santo Cristo e para os devotos, a peça, para além do valor patrimonial, tem um valor imaterial que não pode ser avaliado. Todas estas joias que estão no Resplendor
do Senhor Santo Cristo pertencem ao povo açoriano. Quem ofereceu estas joias foi o povo açoriano e que representa muitas lágrimas, muitos sacrifícios, muitas orações, muita penitência do povo todo açoriano. Qualquer limpeza, qualquer reparação que tenha que ser feita no relicário deve ser feita cá. Aquilo é uma joia que pertence ao Santo Cristo e a nossa opinião é que ela deve ser tudo feito cá. O provedor da Irmandade do Senhor Santo Cristo dos Milagres diz que, apesar de tudo, não está aberta a uma crise com a Diocese. Já dizem que vai haver um corte de relação. Não há, isso não está em questão. Aliás, nós estamos abertos a colaborar no máximo possível. Estamos aqui todos de coração aberto. Agora, não concordamos de maneira nenhuma que com a joia que tem um peso de fé deste povo, que saia porque não tem um valor incalculável e que a fé de um povo não pode ser avaliada. Ficam aqui duas posições sobre esta polémica da saída ou não do resplendor do Santo Cristo, um dos temas para esta edição da Prova das 9. Boa noite aos comentadores. Começo por si, Gilberta Rocha, até na sua qualidade de socióloga. Por um lado, a Diocese diz, e disse num comunicado, que é um orgulho participar numa exposição de projeção internacional que se estima que será apreciada, estou a ler, por mais de 100 mil visitantes, e vão estar outras peças de arte desta dimensão, ou pelo menos deste valor, também para quem as tem nos seus locais. Perguntava-lhe também, por outro lado, a esta questão, alguns preocupados com a saída da peça até por razões de segurança e outros que dizem que, por uma questão de fé, pertence ao Santo Cristo, é da região, é dos Açores, não deve sair. Quem quiser se desloca à região para ver o resplendor do Santo Cristo. A sua opinião sobre estes dois confrontos, digamos aqui? Bom, quando temos até a própria Irmandade e também o Monsenhor e o reitor do santuário a estarem... Isto para já é com alguma estranheza e até algum desconforto que essa questão pode ser abordada até pelas... Foi bem representada aqui nas várias peças o conjunto dos atores em presença, a complexidade dessa própria questão que atingiu, até pelas dimensões e repercussões que atingiu. Até porque parece-me, até pelo que vi, pelo que li, que há aqui questões que ultrapassam, desta polémica, que ultrapassam este assunto. Ou seja, parece-me que há aqui questões e, portanto, isso torna-se difícil quando uma pessoa tem que emitir um juízo, fazer um comentário e não está dentro de todas, nunca estamos, mas de toda a problemática envolvente. Porque eu vejo aqui alguma animosidade de algumas pessoas, e aqui temos atores muito diversos, alguma animosidade com o Sr. Bispo, que depois aqui o provedor da Irmandade disse que não, mas eu estou-me a lembrar do que li em Santos Narciso, dizer que o Sr. Bispo desconhece o povo que pastoreia, como sempre fez. O como sempre fez não tem a ver só com este assunto. Portanto, deve haver aqui alguma coisa, pelo menos de alguns setores da população açoriana, ou micalense em particular, como há contra a modernidade, que, por exemplo, o padre Duarte Melo pode representar, etc. Portanto, há aqui um conjunto que, para nós percebermos tudo, essa questão não é que eu gosto muito daqui, nestes programas, andarmos com minudências de enredo, mas que nos ajudaria a perceber, e eu, de facto, não estou dentro desta polémica. E eu gostaria talvez de situar aqui, e parece-me que talvez possa ser importante abordar, para já há aqui declarações, eu penso que o Sr. Bispo não foi muito feliz na forma como se expressou. Bom, menos feliz ainda foi o Sr. Padre Pedro Maria, quer dizer, é uma questão que depois é levada à emoção e não me parece que as coisas possam ser vistas por aí, nem me parece que seja o papel de um padre levar à emotividade, que obviamente deixa de ser também racional. Faz parte da religião também, essa emotividade. Não, mas aqui eu acho que nem sequer estamos numa questão de religiosidade. Estamos numa questão de um dos aspectos da religiosidade que hoje cada vez pesa menos na sociedade atual, que é o culto. E parece-me que o que vemos aqui do culto a uma imagem ultrapassa o culto do representante, é maior
parece ser maior do que o culto do representado. Ou seja, a imagem de Cristo é a agonia, que é o que se vê na imagem do Santo Cristo. Parece que a imagem vale mais do que o próprio Cristo. Neste caso nem é a imagem, é uma joia. No caso concreto, sim, mas é porque é da imagem. E a imagem completa-se não só na imagem em si, como nas suas joias. Portanto, neste conjunto, parece-me que é este conjunto que parece ser maior, que tem maior identidade. Aliás, eu vi várias pessoas no tal cordão humano que me parece que nem todas serão assim tão religiosas, e parece religiosas no sentido da prática tradicional ou regular da Igreja Católica. Ou seja, acho que o culto à imagem do Santo Cristo é superior à situação da religiosidade das pessoas, das suas práticas religiosas. Ultrapassa muito. E essa é uma questão que eu acharia interessante um dia poder-se debater fora deste contexto do resplendor, da ida ou não ida, para poder responder, mas acho que era importante até para algum conhecimento de nós próprios, por pessoas que até dominam melhor esses assuntos, no campo da antropologia, no campo das ciências religiosas, de várias ciências que pudessem dar um contributo para esta questão e até para o conhecimento de nós e de nós próprios, como açorianos, como micalenses, de que a nossa festa maior é a festa do Santo Cristo. Uma festa sofrida, de sofrimento, e não propriamente uma festa. São poucas as localidades, pelo menos em Portugal, que eu conheço, em que o dia da cidade, o dia de representação da festa maior, é simultaneamente um dia onde houve uma procissão de sacrifício, onde na véspera houve, e no passado ainda era mais. Aliás, penso que a Igreja Católica nem tem incentivado as práticas que antes existiam, à volta de joelhos, à volta do campo, de joelhos na procissão, etc. E essa é a nossa festa. O culto ficaria a ganhar com a ida, como a Diocese disse, com a ida e a participação numa exposição desta dimensão. Eu gostaria, talvez acabasse aí, porque eu penso que a questão que as pessoas peçam está mais... Enquanto nós não percebermos também o que é que as pessoas sentem, e relativamente a este culto, torna-se difícil compreender a adesão, espontânea ou não, a estas manifestações. E, portanto, eu acho que, não sei que não podemos debater isso aqui, mas acho que era importante percebermos um pouco. Agora, e vou pegar em dois argumentos que têm sido os argumentos maiores, penso eu, se bem compreendi, o que foi transmitido. Uma delas era a da segurança. Bom, se tiverem cumpridas, e penso que o resplendor, assim como outros aspectos das joias, não estão em muito boas condições de conservação, uma vez que estivesse salvaguardado. Mas a verdade é que a imagem sai. E se sai, pode também ser transportada para o exterior. Portanto, em condições de segurança, eu acho que não vejo qualquer dos argumentos, nomeadamente que é nosso, que é do povo açoriano, pois, quer dizer, isso vai tudo contra o sentimento cristão e até o sentimento de modernidade, de partilha dos bens religiosos. Ora, há uma grande riqueza no mundo, e vamos falar mais do mundo ocidental, ou daqueles que nos está mais próximo, que foi construído, doado, trabalhado por muitos italianos, franceses, portugueses, e quando se ouve o argumento que é nosso, feito por nós, doado por nós, bom, os outros foram feitos por outras pessoas, e muitas dessas peças hoje correm, movem-se em diversas exposições. Não queremos partilhar desta possibilidade e portanto, para mim, uma vez salvaguardada a questão da segurança, é óbvio que sim. E os argumentos utilizados, quer dizer, de roubo, será que temos garantias que aqui nunca existiria nenhum roubo? Não sei se temos essas garantias. Não, Rui, deixe-me só acabar, porque queria finalizar que, obviamente, sinto-me honrada de que o Museu da Arte Antiga, como açoriana, sinto-me honrada que o Museu da Arte Antiga possa acolher uma peça nossa,
e possa ser apreciada no contexto nacional, como seria também, gostaria, algum momento, no contexto internacional. Só um pormenor, que há pouco já, este seria melhor para acabar, aquilo que eu penso, mas que é uma petição, e eu tenho que respeitar, mas custa-me a respeitar uma petição cujo primeiro subscritor é anónimo. Não subscrevi esta porque não concordo, mas subscrevo muitas petições, que concordo, obviamente, e uma das coisas que eu vou ler a petição, ver os primeiros subscritores, normalmente nós identificarmos com esse. Não me parece que abone muito a favor de uma petição que a gente não possa, e segundo li na imprensa, o senhor diz que é para não ter protagonismo. Não, eu acho que aqui há que assumir um protagonismo. Tenho já duas opiniões e temos várias, por isso vou ter que intercalá-las aqui com as opiniões dos comentadores. Adelino Garcia diz que no caso do Resplendor foi mal trabalhado, o Sr. Bispo autoconvenceu-se, não ficaria mal uma dose de humildade reconhecendo que foi pouco analisada, a fé não se vende com contrapartidas, o orgulho não é bom companheiro, tudo tem de ser conversado, não por um grupo restrito, mas mais alargado. O Resplendor tem um endereço, que é ficar junto à imagem, só que não gosto que seja também bandeira de qualquer grupo político. É do povo cristão, de todas as nossas ilhas, do continente português, da diáspora. Está lavado de lágrimas, não precisa emigrar. Por último, e mais havia, diz, não se trata de uma luta política, Açores de Lisboa, por favor, não metam um 6 de junho nisso. Como já ouvi, a pergunta é, por que não se pode refletir humildemente? Também Anabela Botelho Borges. Na página da Prova das 9 diz que o Sr. Bispo devia ter respeito pelos açorianos, não deixar sair dos Açores o Resplendor, o Senhor Santo Cristo pertence a nós também e não só ao Bispo. Quem quer ver que venha aos Açores, como também vamos a Fátima. Carmo Rodeia, estes são argumentos válidos, dois exemplos do que tem sido também um pouco das pessoas que estavam na manifestação, de sentirem-se que estão a tirar-lhe algo que é muito próprio, muito da fé de cada um e do seu sentimento enquanto crente na figura do Santo Cristo dos Milagres. Boa noite. Eu, antes de mais e de responder concretamente à questão, devo fazer uma declaração de princípios. Eu sou jornalista do portal da Diocese e, portanto, tenho acompanhado como jornalista justamente toda esta polémica. Aliás, fui eu que dei, em primeiro lugar, a notícia de que a peça iria para uma exposição no Museu Nacional de Arte Antiga. E, portanto, naturalmente que a minha opinião é condicionada, embora não seja constrangida, porque já aqui várias vezes manifestei opiniões contrárias àquilo que a Igreja Católica defende e que a Diocese dos Açores defende, em variedíssimos momentos. Neste caso não tenho qualquer constrangimento, porque acredito que é um motivo de orgulho para todos os açorianos e, sobretudo, para os devotos do Senhor Santo Cristo, que haja um reconhecimento não só do valor afetivo que a peça tem, mas um reconhecimento do valor museológico e do valor patrimonial desta peça. E importa dizer aqui que, quando a Diocese foi convidada para participar nesta exposição, e esta peça vai integrar a exposição com mais 4 outras peças, 2 delas são 2 custódias, a custódia da Sé Patriarcal de Lisboa e a custódia do Paço da Bem-Posta. A custódia da Sé Patriarcal de Lisboa também pela primeira vez vai sair da Sé Patriarcal com a autorização do Cardeal Dom Manuel Clemente. E, portanto, as condições de segurança também imperam sobre esta questão, sobre este transporte. Simultaneamente vão estar mais 2 resplendores, portanto vai estar o resplendor do Senhor Santo Cristo, a manter-se a decisão do Sr. Bispo e da Diocese de Angra, e vai estar também o resplendor do Senhor dos Passos da Igreja da Graça em Lisboa. E ainda vai estar a Venere das 5 Ordens de Dom João V. São peças de orivesaria, da mais fina orivesaria, que são contemporâneas. E embora não se saiba efetivamente quem é o autor certo do Resplendor do Senhor Santo Cristo, estima-se que seja o joalheiro da coroa de então, o Adam Paulet. Ora, o facto da Diocese ter sido convidada, e eu penso que quer do lado da Diocese, quer do lado do Museu Nacional de Arte Antiga, e é bom frisar que não estamos a falar de uma instituição de vão de escada, que está habituada a lidar com intercâmbios museológicos ao nível de vários museus. Ainda o ano passado teve uma exposição do Hermitage de São Petersburgo. Desculpe interromper, mas há uma questão que até foi levantada em alguns jornais.
Esse Museu do Santo Cristo, que se fala também há algum tempo, também já não deveria ter sido construído cá com as peças também do Senhor Santo Cristo dos Milagres? Essa é outra questão e não tem a ver com esta que nós estamos a falar, mas é uma boa questão para ir justamente ao argumento daqueles que têm se oposto à deslocação da peça e que tem a ver com a segurança. Naturalmente que o Museu Nacional de Arte Antiga, quando propõe à Diocese e faz o convite, acautela com as devidas precauções todas as condições de transporte e de permanência da peça em Lisboa. Até mais, porque a peça, de facto, é uma peça de culto, não é uma peça que esteja em exposição permanente, como outras da Orivesaria Portuguesa, como, por exemplo, a custódia do Paço da Bem Posta, que já está no Museu Nacional de Arte Antiga, mas, portanto, os cuidados com o transporte e com a segurança da peça, naturalmente que foram ainda mais exponenciados. E o que é absolutamente estranho no meio desta história toda é que as pessoas que mais se insurgiram, que mais se têm oposto a este transporte, curiosamente eu nunca as vi pronunciar-se, pública nem privadamente, sobre as condições de segurança em que o Tesouro do Senhor Santo Cristo se encontra no Convento da Esperança e que não me parece que sejam condições de segurança extraordinárias que possam acautelar todos estes pressupostos que agora são levantados. De resto, eu tive a ocasião de colocar esta pergunta e aquilo que me responderam foi: bom, mas o Senhor Santo Cristo é o zelador do seu próprio tesouro e, portanto, se encarrega de o defender. Bom, então, se é assim, em Lisboa, ou cá, ou noutro sítio qualquer, se encarregará de o fazer. E, portanto, penso que a questão da segurança ficará arrumada, a menos que haja uma desconfiança latente aqui, relativamente à questão da deslocação da peça, porque aquilo que eu tenho visto e ouvido, visto, escrito e ouvido, é de que nós sabemos como a peça vai, mas não sabemos como a peça vem. Ora, a peça a ser intervencionada na conservação ou de alguma limpeza que ela seja necessária e que funcione como contrapartida do empréstimo temporário, e é bom dizer estas coisas porque estamos a falar de um empréstimo entre julho e dezembro. O resplendor do Senhor Santo Cristo não vai ficar ad eterno em exposição, nem só regressa nas próximas festas. Regressará à região em dezembro, no final da exposição, porque esta é uma exposição temporária do Museu Nacional de Arte Antiga. Depois há aqui uma outra questão que é a questão dos afetos. Eu sou sensível à questão dos afetos. De facto, o resplendor do Senhor Santo Cristo tem sido melhorado, tem sido engrandecido, digamos assim, pelo afeto do povo açoriano, pelas dádivas do povo açoriano, com certeza. Agora, a exploração desse afeto por outras pessoas que possam ter, eventualmente, outros interesses, que não sejam os da fé, a fé não se mede única e exclusivamente pela adoração de um adorno. E nós estamos aqui a falar verdadeiramente de um adorno que faz parte do tesouro do Senhor Santo Cristo, como faz parte o cordão, como faz parte a coroa, tal como faz parte o cetro. E, portanto, o que nós adoramos em fé é o ecce homo, não é propriamente uma imagem. Aliás, eu acho que os catecismos não mudaram assim tanto, e quando nós aprendemos na catequese... E ficamos a saber hoje, desculpe interromper-te, Carmo, que o próprio relicário já saiu uma vez da região há muitos anos, há cerca de 200 anos, sim, mas numa peça que vimos no telejornal que saiu fora da região. Com certeza, e portanto o que eu acho curiosamente é a peça que está sempre permanente no Senhor Santo Cristo dos Milagres. Todas as outras estão guardadas justamente para evitar furtos e para evitar outro tipo de situações. E, portanto, eu penso que não se trata aqui de uma questão de fé, porque a fé no Senhor Santo Cristo continuará, independentemente do resplendor ficar ou ir para fora. Nós estamos a falar de uma questão que é muito mais do que isto. Eu recordava aqui as palavras, e para terminar já, pelo menos esta primeira conversa, eu recordava aqui as palavras do Papa João XXIII, agora feito santo, no final do mês de abril. Ele, na véspera do Concílio Vaticano II, dizia que queria abrir as janelas da Igreja para que a Igreja pudesse olhar para fora e para que os de fora pudessem olhar para dentro da Igreja sem medos e com muita liberdade. A posição que estamos a assistir neste momento da Igreja, porque também estas pessoas que estão a manifestar-se também são Igreja, são católicos e têm a sua fé, é justamente o contrário
desta Igreja aberta ao mundo, desta Igreja desperta para o mundo, desta Igreja que de facto tem esta perspectiva conciliar. Porque aquilo que nos estão a dizer é: o Senhor Santo Cristo é dos Açores, ou melhor, é de São Miguel, é dos micaelenses, e nós vamos fechá-lo em São Miguel e nas fronteiras de São Miguel. E não vamos permitir a partilha deste culto com ninguém. Não vamos sequer partilhar aquilo que representa a materialização deste culto, que é uma imagem, com o seu tesouro. E, portanto, eu penso que esse é que é o busilis da questão, e essa é que é a questão que deve ser defendida, que é: o que é que isto significa em termos de Igreja, o que é que isto significa em termos de fé? Fé é acreditar sem ver, e nós não precisamos ver uma imagem para acreditar. Essas pessoas, argumentam que aquilo não é uma peça de museu. Tem um valor acima de uma peça de museu para estar numa exposição. Tem uma peça afetiva, é uma peça afetiva com um valor simbólico absolutamente inexplicável e inquantificável, mas é também uma peça material. E como peça material tem um valor patrimonial. E aquilo que o Museu Nacional de Arte Antiga fez ao convidar a Diocese a ceder temporariamente esta peça é reconhecer justamente esse valor museológico, esse valor patrimonial, que vem acrescentar em muito à fé e à parte dos afetos desta peça junto do povo dos Açores. Antes de ouvir o Álvaro Borralho, apenas a opinião de Rui Silvas diz que se a fé está no resplendor, então não é fé, é idolatria. Com certeza. Álvaro Borralho, poderia ter havido aqui um diálogo, segundo sabemos, esta resposta do Bispo foi dada até em janeiro, também o Governo Regional até terá sido contactado através da Direção Regional da Cultura para falar com a Diocese, são informações que tem através do Museu de Arte Antiga, e perguntava-te se poderia ter havido um diálogo com a Irmandade, embora sabemos que a Diocese tem a tutela sobre o Santo Cristo, mas com a Irmandade ou com o reitor... Mas, Rui, peço desculpa só de meter mais uma colherada. O diálogo houve, porque o Dom António de Sousa Braga reuniu com todos os interlocutores. Antes de dar antes de tomar qualquer final. Naturalmente, ele tomou a decisão com base em pareceres técnicos. A peça está inventariada, de resto, por um dos maiores mólogos portugueses, que é o professor Galopim de Carvalho. E esse inventário está entregue na Diocese e, portanto, foi ponderoso para naturalmente acautelar todas as dúvidas que eventualmente... Um negativo também. Como diz? Alguns, a Irmandade, por exemplo, não concordava com a deslocação. Com certeza, mas numa tomada de decisão, quando se tem uma reunião com 20 ou 30 pessoas, não têm todas estar de acordo e nem todas têm que defender o mesmo. Depois, quem tem a tutela e quem tem capacidade de decidir tem que tomar uma decisão e, portanto, foi isso que o Sr. Bispo fez. Álvaro. Bom, boa noite. Eu pensei que a minha resposta já tivesse dada, mas não. Portanto, a emotividade não é só lá de fora, também é cá de dentro. Mas isso até se compreende. Vamos lá ver o seguinte. Eu vou falar isto e não vou falar se a peça deve vir ou se não deve ir. Não vou tomar posição sobre isso, até porque não tenho que tomar posição. Eu não sou católico, portanto, também faço a minha declaração de princípios, não pertenço à comunidade dos católicos e, como tal, a minha discussão é de fora. É de quem está de fora. E até mesmo, se quiserem, é mais como sociólogo. Então eu vou reformular a pergunta. Não. Sociólogo, como é que olha para este fenómeno? Não, eu vou. Mas é um princípio de esclarecimento. Portanto, é como sociólogo e alguém que até estuda, por exemplo, a estratégia da Igreja relativamente à sociedade e a relação que a Igreja tem na sociedade. Eu acho que o diálogo, por aquilo que vi, o diálogo há, não é? Mas a Igreja não é propriamente uma democracia. Portanto, nunca foi e não é. Talvez um dia possa ser. Mas não é. Quer dizer, portanto, a Igreja tem um centro de comando. A Igreja, eu quando falo na Igreja, falo na comunidade dos fiéis, que é esse o sentido etimológico de Igreja. Mas dentro dessa comunidade de fiéis há um corpo especialmente preparado para exercer a dominação desse campo, que é justamente os padres e os sacerdotes, portanto, tudo aquilo que geralmente as pessoas atribuem como Igreja. Mas a Igreja também envolve os leigos. Portanto, geralmente, estas decisões compete justamente àqueles que têm a capacidade de decisão dentro do campo. A Igreja, ao longo da sua história, e tem 2000 anos de história, sempre foi atravessada por conflitos. Isto não se pensa que é uma coisa de agora ou uma coisa de há pouco tempo. Até me apetecia citar-me a mim próprio, se não parecesse mal. Mas até me apetecia. Mas os conflitos dentro da Igreja até estão a aumentar. Porque há o seguinte. A Igreja sempre fez uma política, juntamente com os crentes, uma política muito dos crentes serem passivos. E a única forma que os tornou agentes ativos
da religião, do catolicismo, até incentivá-los à participação é com o concílio. O concílio foi ontem, na história da Igreja. O concílio foi nos anos 60, mas em termos dos 2000 anos foi ontem. Portanto, e a mensagem conciliar não foi absorvida por todos os setores da Igreja da mesma forma, nem por eclesiásticos, sacerdotes, bispos, teólogos, nem por leigos. Portanto, a mensagem do concílio está muito por fazer. Basta nós vermos algumas posições relativamente a certos temas que hoje têm sido puxados, mais até por causa do atual Papa, embora ele não tenha sido tão original assim. Já outros disseram a mesma coisa que ele anda a dizer. Mas até mesmo por causa do Papa. Agora toda a gente lhe acha de facto muito interesse e enfim, porque ele tem aquela postura de bonomia, de pessoa simpática, etc., relativamente aos Papas anteriores, mas de facto há outros Papas que disseram coisas bem mais profundas e bem anteriores à dele. Não, mas de qualquer das formas... Não é um fenómeno apenas do povo, até os políticos da sua família. Não, da minha família. Já vieram elogiar o Papa Francisco. Da minha família. Aliás, nunca o Papa foi tão mas não vamos fugir ao tema. Mas isso não quer dizer que não seja um efeito exatamente daquilo que eu estou a dizer. Exatamente. Portanto, ele tem uma certa bonomia, portanto. Agora, há conflitos que atravessam a Igreja desde sempre. E esses conflitos têm a ver com, de facto, com aqueles que tomam o comando. Ora, a Igreja não é, de facto, uma democracia. E hoje a Igreja tem um grande problema. Por um lado tem a perda de crença. A crença perde-se, podia até aqui citar os estudos do meu querido. O número de católicos aumentou 10,35%. O número de católicos quer dizer pouco, para quem estuda a questão, o número de católicos quer dizer pouco. Porque o que é facto é que nós temos menos prática dominical, nós temos menos comungantes, nós temos menos um sentido de fé vivida e praticada do que aquilo que tínhamos há algumas décadas. Posso-lhe citar até os estudos feitos pelo Otávio Medeiros para os Açores. Não vamos mais longe. Está lá tudo explicado, recentes. Não são recentes, já têm 10 anos, pelo menos. Não, a tese... São. A tese... De dois... Carmo, espera lá agora um bocadinho. Eu sei que não se lhe pode tocar na Igreja, mas... Não vamos começar outra vez na mesma história. Não vamos continuar, Álvaro. Já perdeu essa batalha há muito tempo. Há uns programas atrás, não vale a pena ir por aí. Sente-se no Santo Cristo e na questão do resplendor, assuma uma posição. Não vou assumir, não quero assumir. Não, assuma. Era só o que faltava. Agora a Carmo aqui assumia-se quase como bispa a querer dizer o que é que eu tenho que assumir. É mais simples. Pois não, mas olha, nem sacerdotisa nem partiza. Não tenho nem uma coisa nem outra, exatamente. Portanto, agora, este enquadramento permite-nos perceber que hoje as pessoas têm um sentido de prática diferente daquele que tinham e têm um sentido mais democrático das coisas. Portanto, como tal, é perfeitamente natural que as pessoas se revoltem. E até porque há o seguinte, esta questão, como a Gilberta dizia e bem, de que os objetos sagrados, às tantas já não é a imagem, às tantas já não é a mensagem, já não é a imagem, já não são as joias, é tudo o que envolve, sempre foi uma tendência da Igreja. Quem desenvolveu este fetichismo dos objetos, que a Igreja sempre propagou durante 2000 anos, que faz com que tudo aquilo que esteja ligado a um determinado objeto, só um bocadinho, tudo aquilo que tem um objeto de culto se alarga a todo como objeto sagrado, é uma coisa que a Igreja sempre praticou. Então, eu tenho que concluir, portanto, até não é temos que avançar. O Álvaro, ao dizer essa afirmação e até o culto pelos objetos, permita-me usar esta conclusão. Sim, um fetichismo. É uma crítica, está a fazer uma crítica à Igreja, mas também... Não é uma crítica, é uma evidência. Pronto. É uma evidência à Igreja, mas também à Irmandade do Santo Cristo, ao Santo Cristo, que exatamente está contra a saída desse... Rui, eu já disse, eu não me vou meter no debate, porque pouco me interessa se sai, se não sai. Nem mesmo na questão da arte, como peça de arte, de partilha... Não vou, até porque sobre essa matéria também tenho um sentimento relativamente diferente. Mas como é que vem a posição do Governo Regional ter servido intermediário aqui na... Meu caro, o Governo Regional provavelmente foi chamado pelo museu, se não tenho erro. Portanto, a envolver-se e provavelmente entendeu dar uma opinião, quer dizer, a ligação interlocutor. Veja, a ligação entre religião e política é muito ténue. Portanto, não me admira nada que também nesta questão tenham emitido uma opinião. Agora, enquanto
relativamente à exposição, portanto, se vai, se não vai, se deve ficar, se não deve ficar, isso é de facto uma matéria que eu não interessa mais perceber a lógica dos conflitos que aqui estão. E a lógica dos conflitos que aqui estão são conflitos que se inscrevem perfeitamente naquilo não resisto a perguntar, não vê também um conflito de um certo bairrismo, por exemplo? Mas sempre houve isso. Eu estou-lhe a perguntar. Mas é o que eu estou a dizer. Como sociólogo, sente ou não isso em relação, por exemplo, em relação a São Miguel, houve já quem escrevesse isso, em relação à terceira, em relação ao facto da Diocese ficar na terceira, aqui esgrimir, digamos, ver quem é que tem mais poder de um lado e do outro. Eu não sou eu a dizê-lo, eu já li isto. A questão das duas dioceses é uma questão diferente. Não passa necessariamente por isto, tem a ver com outro tipo... Já gosto de falar tanto do 6 de junho, por exemplo. Não me lembrou. A FLA já tomou uma posição. Como é que vê a posição da FLA, por exemplo? Não, o que eu estou a dizer, a fronteira entre aquilo que é a política e que é a religião é muito ténue. Está aqui uma tomada de decisão que é tanto religiosa como política. Política dentro da Igreja, política cá fora. Claro que as pessoas também são motivadas pelas ideias, mas porque a fronteira é muito ténue, é evidente que as pessoas se sentem motivadas. Mas qual é o problema disso? Qual é o problema? Nós vivemos numa democracia, portanto, não vejo nenhum problema em que as pessoas, em certa altura, se possam manifestar os seus pontos de vista, manifestem-se a favor ou manifestem-se contra. Agora, estes conflitos não só tendem a existir cada vez mais dentro do espaço que é a religião, toda ela, como sempre houve. Não é uma coisa de hoje. Portanto, nós estamos a viver o nosso momento e, obviamente, temos os olhos focados no nosso momento. Mas, se soubermos um bocadinho de história da Igreja, estes conflitos existiram sempre. Aliás, o próprio... Só um bocadinho. Bem com as não quero ficar... Não é um problema. Eu quero ficar bem comigo. Quero ficar bem com a minha consciência e com aquilo que penso, que é aquilo que eu costumo ficar bem. Aliás, o Santo Cristo é uma história, é uma festa, é uma festividade que já foi por diversas vezes investida. Como o Daniel de Sá, embora não tenha apresentado e dito qual era a fonte, mas o Daniel de Sá, que fez um estudo acerca sobre o Santo Cristo, mostrou que, algures no século XIX, houve um conflito novamente, porque havia um culto quase tão grande à Madre Teresa da Anunciada como ao Santo Cristo. E isso provocou o desagrado de Roma. Não se sabe muito bem qual é a posição disso, porque se tinha que ir para Roma investigar, não havia ainda boletim eclesiástico aqui na Diocese, portanto isto foi durante meados do século XIX. O que é facto é que houve uma intervenção de Roma no sentido de recolocar a ordem da crença, na crença e relegar o culto da Madre Teresa para os bastidores da vida religiosa e revalorizar o culto ao Santo Cristo. Nos anos 20 a festividade foi novamente reinvestida. Mesmo ainda no final do século XIX, os dias de festa aumentaram, a festa estende-se até ao domingo e até à segunda-feira, ainda no século XIX. Portanto, vamos centrar, tem que ouvir também não há apenas tradição, quer dizer, a tradição também muda. Fica o Álvaro sem posição sobre esta matéria? A minha posição é esta. Carlos Craveiro diz que oxalá que não aconteça nada ao Resplendor, porque depois eu vou-me rir, e o que vão dizer os comentadores que aí estão, será que vão sacudir a água do capote? Mário João Silva diz que sou açoriano católico apostólico, romano e devoto do Senhor Santo Cristo dos Milagres, sou profundo admirador da imagem do Senhor e como muitos e muitos açorianos comovo com o olhar daquela genial representação do Cristo que sofreu, morreu na cruz e ressuscitou para nos salvar. No entanto, não confundo a minha fé com a belíssima representação do Senhor, nem tampouco com as joias que o adornam. Por isso dá-me comichão quando se acusa o Sr. Dom António de atentado à fé do nosso povo, por pretender mostrar ao mundo o resultado dessa fé configurado numa joia excepcional. Admira-me os católicos que tão facilmente põem em questão as intenções do Sr. Bispo e a sua capacidade de interpretar a religiosidade do nosso povo. Não se confunda devoção e fé com egoísmo, interesse material ou outras coisas. Tenho dito. Joaquim Bastos e Silva. Não há muita matéria económica para falar aqui, mas há sobretudo uma questão de fé e também material. E de facto é um assunto que nos faz também refletir. Vamos começar também pelos factos e pela parte mais, digamos, se quisermos, mais objetiva desta matéria. Eu lendo
a posição que está descrita pelo Serviço Diocesano dos Bens Culturais da Igreja, que aborda os objetivos da exposição internacional, do seu interesse, do convite pela importância das peças que vão estar expostas, e pelos cuidados que estão aqui descritos, que eu depois também me referirei. Não tenho dúvidas que toda a minha sensibilidade é no sentido de apoiar a decisão da Diocese de Angra, e aqui também a minha própria sensibilidade como um católico hoje em dia agnóstico, mas que vivi a minha vida, digamos, como católico, exatamente começando em 1962, no colégio em que entrei, com o Concílio, e, portanto, uma formação toda baseada no Concílio Vaticano II e, portanto, toda virada para um maior incremento da promoção da fé católica, uma renovação de hábitos, uma abertura da Igreja, aqui não é chamada, mas uma maior preocupação com as questões sociais da sociedade, portanto, mas aqui neste caso num clima de maior abertura. E aqui dar testemunho de peças sempre me impressionou em qualquer local, em museus, seja no próprio Vaticano, em igrejas, digamos, o que o homem consegue fazer em nome da divindade, portanto, pela fé. As obras mais magníficas, aquelas em que ele se excede a si próprio, são normalmente feitas em nome da sua fé. E isso sempre me impressionou, sempre achei que estávamos... Neste caso, por exemplo, acho que esta peça também representa o melhor que o ser humano pode fazer, mesmo que o faça por intermédio do melhor ourives que existia naquela época, mas de facto é uma obra feita em nome da fé, mesmo que depois lhe seja dado, seja dita, é uma peça de ourivesaria, mas foi feito com esse objetivo, não uma peça de ourivesaria para pôr numa coroa de um monarca. É, de facto, uma peça feita pela fé. Depois, também aumentada, e isso tudo, dar testemunho, fazê-la circular em condições. Por isso é que eu digo que o argumento principal que ouvi depois na polémica, que eu respeito, repara, a polémica é essencial também para a comunidade católica, deve ser o mais correta possível. Há expressões em que eu não me revejo, nem tudo o que li achei razoável, há termos e formas mais agressivas de ver isto, mas dentro do que é normal, a discordância... Mas há uma discordância para além da segurança, que é a questão do culto. Sim, já vamos lá. Mas o argumento mais objetivo, portanto, há a questão afetiva. Também já acho que é mais difícil, ainda por cima. Tenho nas pessoas que vejo ali imensos amigos, imensas pessoas com quem privo e de quem gosto. E com quem não concordo, nem sequer tenho a visão da Igreja idêntica àquela que eu intuo pelas posições que tomam. Mas voltando aqui, o argumento mais objetivo da polémica é o argumento da segurança. Portanto, e se a peça não vem como está, ou se existe um problema de segurança e a peça, por absurdo, aliás, foi levantado aqui pelo Sr. Padre Pedro Maria Carreiro, a ideia de que se lhe acontece o mesmo que às joias da coroa que foram para a Holanda. Eu acho que a essa matéria está aqui dada uma resposta, portanto, relativamente à segurança da peça e aos requisitos técnicos necessários e exigíveis para esta deslocação, que estão aqui postas as questões, as condições técnicas, o tratamento documental da peça feito antes, o contrato seguro para o transporte e durante todo o tempo de permanência, as cláusulas de segurança, portanto, quer que no acompanhamento por técnicos especializado, a vitrine de alta segurança, as condições ambientais que são exigíveis, a vigilância vídeo, a vigilância presencial, portanto, uma série, quer dizer, de matérias que se vê que estão tratadas e que com certeza serão cumpridas. A entidade que faz o acolhimento, o Museu Nacional de Arte Antiga, tudo isto me parece que está ao mais alto nível. E está tudo a cautelar. E, portanto, apesar de
aqui a segurança aparece como uma matéria quase afetiva. Quer dizer, é aquela coisa, é um pouco quase como o cuidado que se tem com um filho. Temos todo o cuidado, mas se acontece qualquer coisa. E, portanto, esta é posto não no plano objetivo, que eu acho que ele está salvaguardado, mas no plano afetivo. Esse é o plano mais difícil e que tem frases do género que eu tomei nota aqui de considerar um pecado a saída da peça. Ora, se é um pecado, já não é uma questão de opinião. Como é que se define isso? Agora, um pecado, sair uma peça, representa a fé do povo açoriano. Foi aqui representado. Depois houve várias posições do género, se tiver de ser restaurado, deve ser em São Miguel, na presença do reitor do santuário, que guarda o tesouro durante do santuário das irmãs, que guardam o tesouro durante todo o ano. Portanto, a ideia de que as pessoas é que deviam vir aos Açores, não concordo com isso. Acho que é, de facto, essa divulgação do próprio culto do Senhor Santo Cristo pode ser feito desta maneira, e é feita com uma dignidade enorme, com uma peça soberba que vai também dar o testemunho de que em terras onde havia pobreza, o que foi possível, em nome da fé, juntar, criar este culto extraordinário, mantê-lo ao longo destes séculos, estar vivo e continuar a tratar deste tesouro e do tesouro que é duplo, que é um tesouro de objetos e um tesouro de fé. Portanto, eu penso que toda a minha sensibilidade vai nesse sentido e é esse o testemunho que eu dou. Como é que interpreta Gilberta Rocha, e também temos que avançar e o debate fica agora aberto, as declarações ainda hoje que ouvi à Antena 1 Açores, que dizia que o Monsenhor Augusto Cabral diz que a peça só sai na presença do Bispo Dom António de Sousa Braga. Se ela sair, ele terá que estar presente e testemunhar a saída da peça, quase como se fosse uma responsabilização. Bom, eu acho que há toda aqui uma dramatização e aí tenho pena que o Álvaro tenha tomado a posição que tomou, que posso concordar, porque sempre houve conflitos da Igreja. Não, tomou a posição de não comentar. De não tomar uma posição sobre a saída ou não. Não, mas acho que tudo o que ele disse relativamente aos conflitos da Igreja, etc., são interessantes, eu partilho, mas acho que há algo mais do que isso. E eu tenho, por maneira de ser mais direta naquilo que... E acho que há aqui situações, e o Joaquim falou em algumas frases que não são muito felizes, não teve a elencar, mas situações que de facto não se revê. E eu acho que aqui houve, não sei por parte de quem nem como, mas um apelo aos sentimentos que não são os religiosos, são os sentimentos mais primários da afetividade que as pessoas têm. Por comentários ou porque eu vi certas pessoas e eu vi, não que eu tenho pena, mas que de facto não posso concordar e me desgosta, que a identidade dos açorianos, dos Açores, se faça pelo conflito, em palavras do género, Portugal está a ser vendido aos bocados, só que agora querem vender os Açores. Ou seja, eu não estou dizendo que palavras desta ordem sejam da responsabilidade, digamos, dos responsáveis, ou da Irmandade, ou da Igreja, etc. Mas tem que haver algum cuidado, porque, francamente, isso parece-me muito o que aconteceu no 6 de junho. Ou seja, que os açorianos pratiquem o seu sentido cívico, a sua cidadania, acho ótimo. Sobre as questões que mais lhes dizem, obviamente, mas não de uma forma tão primária, em sentimentos tão primários, em que a sua identidade é feita no confronto, na hostilização dos outros. E é isso que eu acho que aqui também se está a passar e que faz parte da nossa sociedade e não só da Igreja. E, portanto, por isso é que a questão que o Álvaro estava a pôr, isto não é para mim só uma questão entre a Igreja, nem da Igreja e da política, é da sociedade. É de como é que nós nos vemos, como é que nós nos reagimos, como é que nós nos afirmamos numa sociedade aberta como a que hoje existe, religiosa ou não. Isso agora foi a propósito do Resplendor. Bem poderia ser a propósito de outra questão que fosse também falada nesses termos. Para mim não é só uma questão religiosa nem de culto. Portanto, é nessa linha, para ir ao que o Rui estava a dizer, penso que será nesta mesma linha, enfim, que o Dom António, que o Sr. Bispo, terá que estar presente, não sei, confesso que não ouvi, ouvi isso, mas acho que há, de facto, aqui
questões para refletir profundamente sobre a nossa sociedade, em termos de religião, em termos de culto, em termos da nossa identidade e da nossa identidade num mundo mais vasto. Eu acho que isso poderia ser por esta via também. Eu também acho que há outra. Mas... Está bem, claro, haverá muitas. Não se pode discutir só por aqui. Há aqui duas posições que li durante a imprensa, li na imprensa durante esta semana. Uma, por exemplo, dizia: as joias do Senhor Santo Cristo não são propriedade de ninguém, também não são intocáveis. Há aqueles que pensam que não custa fazer favores com aquilo que não é nosso. Deve lembrar-se que não temos o direito de dar, vender, emprestar ou trocar aquilo que não nos pertence. Noutro artigo também da imprensa regional diz que a arte sacra tem sim a tarefa de servir com beleza à sagrada liturgia, mas também a cultura dos povos e a generosidade de emprestarmos aos olhares dos indivíduos a bondade do desapego. Álvaro Borralho. Vamos lá ver. Novamente, pondo a questão do meu ponto de vista. Utilizar certas peças que pertencem ao culto num ambiente profano é, de certa maneira, de sacralizar as peças. A gente pode lhe dar as voltas que quiser. E as pessoas podem lhe querer dar a volta que quiser. Mas eu não estou a tomar parte. Eu estou a dizer, a fazer uma constatação. Se há determinadas peças que têm um valor litúrgico e têm um valor sagrado, valem pelo valor sagrado, não valem pelo valor inscrito, pelo valor material. São de ouro, são de prata, etc. Aliás, as peças mais sagradas, que geralmente existem até nas igrejas, são relíquias de santos. E, em alguns casos, são relíquias que as pessoas até já nem sabem o que é que lá está. Porque, geralmente, estão guardadas num cofre, etc., no altar, etc. Agora, significa de sacralizar a peça? Significa, sim, senhor. Significa alguma visão profana. Exatamente. Portanto, agora... mas assim, estaria a pôr em causa toda. Não estou a pôr em causa. A casa não é o resplendor. Eu não estou vendo na ótica do resplendor. Não estou a pôr em causa. Eu não estou a pôr em causa. Eu não estou a dizer que não seja. Agora, estou a dizer é que há uma certa manifestação relativamente às peças que lhe querem guardar o valor simbólico sagrado. É verdade. Ela não a perde. Mas houve outras peças do Vaticano. Ou peças do Vaticano que já saíram. Mas valorizar, veja lá uma coisa, valorizar um objeto que é um objeto litúrgico, é um objeto que está... Não é um objeto litúrgico. É um objeto... Não é, por amor de Deus, Álvaro. Mas até poderia ser. É um objeto... Mas não é. Mas se fosse também, não concordava. Foi uma peça oferecida há cerca de 300 anos. É um objeto que está ao serviço do culto. Que está ao serviço da crença. Não, está ao serviço do culto, está ao serviço da crença. Portanto, tem um valor simbólico sagrado. Se quer retirar desse contexto e colocar noutro contexto, é, de certa maneira, profanizar a peça. Mas acho que devem então ser introduzidas outras coisas, até porque o Joaquim aqui também pôs uma questão. A pergunta foi esta, a propósito portanto, da fé que se fizeram as mais belas obras de arte. Sem dúvida, mas isso tem que ser contextualizado na sociedade medieval, na sociedade moderna, onde se fizeram muitas das grandes... Foi, aliás, a Igreja que mais desenvolveu como fora disso, as artes são os palácios. Portanto, mas temos que perceber isso no contexto, eu não estou contestando o que disse, no contexto das suas sociedades. Estamos a falar do século XV, do século XVI, do século XVII, e é neste sentido que a manifestação das obras de arte é a manifestação da fé. Acho que aí tem que ser compreendido. Não, mas era só... Mas era para ele que eu queria dizer. Quando eles dão contra, dizem que eu disse. Ele desacraliza aquilo que... Era isso. Não, mas era isso que eu queria dizer. Não se desacraliza. Profaniza. Quando visitas uma catedral, só que não fazes. Quer dizer, a não ser... Não costumo. Através do olhar. Não, mas era isso. O olhar do Álvaro é absolutamente entrar no Vaticano, há duas maneiras de entrar. Por exemplo, no Vaticano vamos expor a obra-prima Eu não vou responder a essa. Pois não, é bem melhor que não. Há duas maneiras de entrar. Pode-se observar sempre. Eu, por exemplo... Vai-nos certamente esclarecer muito sobre a religião dos Açores. Quando se entra no Vaticano, por exemplo, uma obra-prima, de facto, da arquitetura e da arquitetura religiosa, se calhar uma das melhores, pode-se olhar, de facto, com um duplo respeito, o respeito à obra e o respeito
à religiosidade que está ali e aos símbolos que lá estão, ou pode-se fazer da visão profana só qual é o problema? Não, só no sentido religioso nenhum. Mas era neste sentido. O Álvaro não gosta de arte sacra. Não, gosto. Em que é que isso desmonta aquilo que eu disse? É porque sempre que se faz um grupo de visitas ao Vaticano, está-se a fazer o mesmo, essa ideia de que quando a peça está no Museu da Arte Antiga, pode-se olhar para ela de uma maneira, da outra e das duas. Porque consoante e quando as peças dos museus do Vaticano vão para Nova Iorque ou vão para outro sítio qualquer, faz rigorosamente não, mas quase toda a arte que não seja contemporânea e que é feita precisamente, e por isso é que eu estava, é que eu comecei por aqui, porque é de inserir na época toda a arte que não seja contemporânea, então praticamente perderia sempre o seu valor, no sentido é quase tudo feito no âmbito da Igreja, e que é no sítio, ou até que é retirada do sítio, ou até vista, como o Joaquim aqui colocou, em termos de turismo e não propriamente de religiosidade. E eu posso compreender que até será diferente ver isso numa perspectiva. Estou-me a lembrar sempre que foi para mim a última ceia vista em Milão, nas condições que não era o Vaticano, onde tinha milhares de turistas de bandeirinha a andar, ver uma peça praticamente só, tem um outro, toca-nos de outra maneira. Mas não é contestar, mas é que no fundo então tudo o que era o aproveitamento da arte de outros tempos nos ficaria praticamente vedado se não se tentasse desacralizar e partilhar. Mas, Gilberto, mas o que eu estou a falar é de visões das pessoas. Eu não estou a dizer que desacraliza completamente. Eu não estou a falar de essências. Está a perceber? Por isso mesmo é que eu disse logo ao princípio, eu não vou tomar partido. Para mim, aquela peça não tem qualquer tipo de valor sagrado, porque eu não acredito na mensagem que ali está e nos valores investidos simbolicamente nela. Portanto, eu estou a falar de visões. É legítima a visão das pessoas que pretendem a não saída da peça porque a veem como uma certa profanização de fora do seu espaço sagrado. Essa visão é legítima. Eu estou a falar, só um momento. Eu estou a falar da visão das pessoas. Ninguém disse o contrário. Mas é disso que eu estou a falar. Mas quem é que eu não estou a falar de absolutismos, não estou a falar de essência. Para mim as coisas não são essenciais. Portanto, para mim, aquela peça ou outra peça qualquer não tem qualquer tipo de valor sagrado como os outros lhe atribuem. Mas para as pessoas que defendem a sua não ida para Lisboa, lá para a exposição, tem esse sentido e esse sentido é legítimo. Mas eu penso que não é legítimo sair. Ninguém, pelo menos não lhe retirei a falta de participar, dar a conhecer a outros a partilha. As duas visões são perfeitamente legítimas, são duas visões em confronto. Agora, eu disse logo ao princípio que não tomava partido. Pronto. As duas visões são legítimas. Deixa-me só ler dois comentários aqui. É o problema da heresia. Quer dizer, se se puser no plano da heresia, condenar a heresia da peça sair, aí a discussão já é difícil. Agora, as duas opções são legítimas. Mas a religião não é isso. A religião não é a delimitação do sagrado. A partir do Vaticano II, o problema da condenação da heresia foi uma das preocupações. Vamos nos centrar no resplendor. São temas muito interessantes. Ricardo Borges diz que devia ser um orgulho e uma honra para todos os açorianos que o Resplendor faça parte dessa exposição. Não sejamos egoístas ao ponto de não partilhar aquilo que de melhor temos. Herberto Gomes também escreveu na página da Prova das 9. O único resplendor que Cristo usou, entre aspas, foi uma coroa de espinhos, devido muito que aquele que expulsou os vendilhões do templo, se estivesse no campo de São Francisco, tivesse dado as mãos naquela manifestação. Nós, ocidentais, achamos-nos muito superiores aos fundamentalistas islâmicos. Não sei porque havemos de pensar que este fundamentalismo a que assistimos é melhor. Por mim, fico com vergonha do que vejo e estupefacto, sobretudo, com o envolvimento de alguns padres em atitudes muito próximas da arruaça verbal e até física. Carmo Rodeia, para encerrarmos este capítulo, já não vamos ter tempo de ir ao segundo tema, como ele vai estar em atualidade nos próximos dias. Não faltarão oportunidades. Não vão faltar. Rui, eu tenho muito pouco a acrescentar, só dizer que nunca me pareceu que aqui no debate alguém tivesse posto em causa a legitimidade daqueles que se opuseram e que se têm manifestado publicamente opondo-se aliás, eu tentei sempre preservar esses argumentos e confrontar com os outros. À ida da peça para Lisboa.
Relativamente à questão, e é uma questão muito inicial daquilo que foi dito pelo Álvaro, relativamente à questão da democracia, todas as instituições, todas as organizações, todas as associações, todas as empresas, no limite, que não é o caso da Diocese, nem é o caso da Igreja, isto para dizer os vários níveis de organização, têm hierarquias e, portanto, naturalmente que as hierarquias têm regras, há coisas para respeitar e isso não faz com que as decisões sejam menos democráticas, porque a partir do momento em que os assuntos são discutidos, há sempre opiniões a favor, há sempre opiniões contra e, portanto, depois, se não há possibilidade de um consenso no sentido de harmonizar tudo para o mesmo lado, há de haver alguém que decide e esse alguém, naturalmente, é quem tem a chefia, quem tem o comando e, neste caso, é o Dom António de Sousa Braga, que é o Bispo. E, portanto, por mais feliz ou infeliz tenham sido as declarações dele, a verdade é que é isto. E relativamente à questão do Tesouro do Seu Santo Cristo, são bens da Diocese no sentido em que, tal como as igrejas são um bem patrimonial da Diocese, tal como outras formas de arte sacra também são bens patrimoniais, bens móveis e imóveis que são da Diocese. E, curiosamente, os bens de relevo patrimonial nos Açores são quase todos propriedade, ou grande parte deles, são propriedade da Diocese. E, portanto, a decisão do António relativamente à questão do resplendor, da ida do resplendor, é a ele que cabe, porque é efetivamente ele que tem a tutela. Naturalmente, mas isso não pode abrir uma ferida complexa depois com a Irmandade do Santo Cristo e com o próprio convento, com o reitor? Eu penso que decidir custa sempre. E certamente que o Bispo de Angra não terá decidido de ânimo leve só porque lhe apeteceu, por um capricho qualquer e, portanto, decidiu, com base em pareceres, com base numa auscultação de várias pessoas e ele inclinou-se para autorizar a saída da peça. Relativamente à questão da abertura de feridas, de abertura de outras consequências, nomeadamente ao nível da pastoral, pois eu não faço a mínima ideia, acho que as pessoas têm que ser pessoas razoáveis e tal qual como a Diocese e tal qual como o Dom António publicamente já disse, inclusivamente, e ainda hoje o Vigário-Geral no Diário Insular, em Angra, publicava um artigo a dizer que era perfeitamente legítimo e que a Igreja, neste caso a Cúria e a Diocese entendiam as manifestações populares como normais. Portanto, penso que só haverá feridas se as pessoas quiserem que haja feridas. Aliás, o provedor da Irmandade fez muita questão de dizer, a uma pergunta minha, justamente relativamente à questão da providência cautelar que um grupo de populares poderia estar a interpor ou a pensar em interpor no sentido de impedir a saída da peça, ele próprio disse, isto não é uma questão de guerra, isto não é uma questão de tribunais e nós acataremos a decisão do Dom António de Sousa Braga, que é o Bispo de Angra e, portanto, é quem tem a última palavra sobre este assunto. E, portanto, deste ponto de vista, o que eu gostava era que as pessoas não confundissem a fé com um bem material. E, de facto, muitas vezes, aquilo que nós temos visto em algum argumentário, e não estou a dizer em todo, é, de facto, essa confusão e a exploração desse sentimento. E, portanto, uma coisa e outra não são o mesmo. E era bom que as pessoas separassem o plano da fé. E eu compreendo os afetos, compreendo a fé que as pessoas têm, de facto, na imagem do Senhor Santo Cristo. Agora, não posso compreender depois algumas atitudes mais extremistas do género o Santo Cristo é nosso e nós vamos guardá-lo e vamos fechá-lo a 7 chaves e quem quiser vê-lo, vem cá quando nós quisermos que venha, ou seja, na festa do Senhor Santo Cristo. Isso é que eu não acho que seja uma atitude de tolerância e não acho que seja uma atitude verdadeiramente cristã, este sentido de apropriação indevida. Porque, de facto, acho que, neste caso concreto, de uma obra de ourivesaria como é esta, com todos os afetos e com todos os simbolismos que ela tem, é de facto também uma obra de ourivesaria e deve servir para a fruição de quanto mais gente perceber o que é o culto do Senhor Santo Cristo e olhar para aquela peça e ver o que é que ela simboliza. É uma peça com muitos significados e extremamente bela e com muita simbologia ali inscrita. Último comentário para encerrarmos também este capítulo. Eduardo Medeiros diz que no ano 2002 houve uma exposição no Museu de Haia, na Holanda, de joias de vários países, no qual Portugal participou com joias valiosas do património nacional, foram roubadas e até hoje apareceu, até hoje deixa reticências. Anda o Papa Francisco a doar milhões do Vaticano para a África e a Diocese a querer fazer o quê? Questiona.
com uma joia preciosa em Lisboa, reticências, logicamente, e sendo claro, existe algum interesse monetário em torno do esplendor a favor da Diocese ou do Bispo. Esta é a opinião de Eduardo Medeiros. Isso é uma acusação. Isso é uma acusação, eu não diria isso no campo da opinião. Eu acho que absolutamente lamentável. Isto aí é uma insinuação. É uma suspeição. Uma suspeição que ultrapassa a mera opinião. É uma opinião, como todas as outras que li aqui, fica também este espaço livre também para os telespectadores. Obviamente, depois isto pode ultrapassar as minhas responsabilidades aqui de moderador. Antes de encerrarmos, não vamos ter tempo de falarmos sobre o chumbo do Tribunal Constitucional. Teremos sim tempo noutras alturas, porque é uma matéria que se vai alongar nos próximos dias, semanas ou até meses. Por isso, vamos aos momentos da semana e também à sugestão Prova das 9. Começo pelo Joaquim Bastos e Silva, nesta quarta-feira, para o seu momento da semana. Eu escolhi esta proposta que o PS Açores é uma proposta interessante.